Eu, enquanto cidadão, tenho dificuldades em acreditar que haverá reversão pelo clima criado. Então eu queria dizer o seguinte. Eu sou uma ameaça, não à democracia. Mas o senhor acredita que haverá reversão? Não, olha só, as coisas acontecem no Brasil e no mundo. Temos dia 20 agora de janeiro, assume Mas o que novo... vai lhe julgar os mesmos que lhe tiraram os direitos? Bem, assume agora o governo Trump. Você está vendo que ele está montando um secretariado mais focado. Mas poderá interferir no seu caso? Olha só, o Maduro, há 2 dias, já soltou 100 presos políticos. Ele já mandou um recado para o Hamas. Solte os reféns israelenses ou vai ficar complicado a região aí da faixa de Gaza. Ele está botando um secretariado que alguns eu conheço. O Marcos Rubio, que é de parentes cubanos, tá certo? O Jason Miller, que foi detido aqui em 21 pelo Alexandre de Moraes no aeroporto, por 3 horas, depois de participar de um CPEC em Brasília, está lá. Sei que por parte deles, eu sou uma ameaça. Porque quando você acaba com um ninho de rato, como, por exemplo, 1 bilhão por ano roubado lá no Porto de Santos, alguns bilhões roubados em Itaipu, diretorias de bancos que eu não dei para partido político nenhum, né? Estatais que eu não negociei com ninguém. Muita gente ganhava dinheiro com isso. Isso é que realmente os atormenta. E mais, eu estava levando o Brasil para um bom rumo, apesar da guerra e da pandemia. O ex-presidente Jair Bolsonaro esteve na edição da FenaSoja 2024 em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Esse evento do agronegócio está aí em sua 24ª edição e acontece há 58 anos. Durante esses anos todos, apenas 3 presidentes se fizeram presentes em algumas das edições da FenaSoja. Em 1976, esteve no evento o então presidente Ernesto Geisel. Já em 1981, foi a vez do presidente João Batista de Oliveira Figueiredo. E depois de mais de 40 anos, em 2021 e 2022, o então presidente Jair Bolsonaro esteve no evento. E mesmo não sendo mais presidente, retornou, portanto, agora em 2024 para prestigiar o agronegócio brasileiro, que, segundo dados e também o que o ex-presidente falou, o agro representa aí 1/3 do nosso PIB brasileiro. No evento, o ex-presidente então concede uma entrevista à TV FenaSoja e faz algumas comparações do seu governo com o governo atual em relação ao agronegócio brasileiro. Bolsonaro cita aí algumas medidas que beneficiaram o agronegócio, como a titulação de terras para mais de 420 mil pessoas, aí com o título definitivo ou provisório, além de combater os ataques do MST, que praticamente não existiram no período aí do seu governo. Bolsonaro também comentou a respeito dos impostos zerados com relação aos combustíveis que impactaram aí no agro. Falou sobre a negociação entre Brasil e Rússia para a aquisição aí dos fertilizantes, que ajudou o Brasil a não ficar sem os mesmos. E que, com certeza, caso ficasse, acarretaria aí na produção do agro brasileiro. Enfim, o ex-presidente falou mais coisas e é isso que nós vamos ver a partir de agora. Mas antes, se você ainda não é inscrito e gosta do nosso trabalho, te convido a se inscrever, deixar aquele like, comentar e, claro, compartilhar aí o nosso conteúdo. Assim a plataforma entende que o nosso trabalho é relevante e indica para mais pessoas, ok? O ex-presidente Bolsonaro fez uma comparação do seu governo, tudo o que enfrentou, especialmente a crise do Covid-19, que dizimou a economia mundial e suas ações de enfrentamento, tanto na área da saúde quanto econômica. Com relação à atualidade, onde não temos pandemia e o dólar passou aí da casa dos R$6, e também o rombo fiscal na qual o Brasil está metido. O ex-presidente, então, fez aí uma avaliação da situação econômica atual do país, quase 2 anos após o mesmo deixar então aí a presidência da República. O governo Temer foi de apenas 2 anos. Foi interrompido com o impeachment da Dilma Rousseff. E no governo dele foi votado lá uma proposta de emenda à Constituição que tratava do teto de gasto. Eu fui o único chefe de Estado do Brasil que teve teto de gasto. Não é fácil você trabalhar com um orçamento pequeno e sem poder aumentar em algum gasto essencial. Mas suportamos tudo isso aí. Ao final do meu governo, novembro e dezembro, o PT chegando, esse teto de gasto foi para o espaço. E abriu-se oportunidade para a gastança. O atual governo ele disse que gasto é investimento. É se você tiver lastro para isso. Se não tiver, não é lastro, né? E, obviamente, a sua gastança foi fazendo a diferença. O meu governo deixou, por exemplo, contratado pelo Ministério Tarcísio, né, R$1 trilhão ao longo dos 10 anos seguintes.
fizemos uma reforma da Previdência, que a previsão em pouco tempo era uma economia de 100 bilhões por ano. Com a abertura de comércio com mais países, com maior volume, obviamente começou a entrar mais dinheiro para a gente. Agora, isso tudo, em parte, o Lula aproveitou, que a economia nossa estava praticamente arrumada com o Paulo Guedes. Tanto é verdade, nós terminamos 22 com 54 bilhões em caixa. As estatais dando lucro bilionário. Antes de nós, prejuízo bilionário. De 23 para cá, prejuízo bilionário. Agora, por que as estatais deram lucro? Porque nós botamos pessoas para administrá-la sem a participação político-partidária. E eu posso citar alguns exemplos para você. Até Itaipu Binacional. Ela não dava prejuízo, mas apenas era conhecida por gerar energia. Nós terminamos 22 com o preço de megawatt em dólar a metade do que quando nós assumimos. Fizemos obras com recursos ao longo desses 4 anos, como a segunda ponte com o Paraguai, 470 metros de vão. Começamos a terceira ponte em Porto Murtinho, que a ideia, né, de futuro é servir para a bioceânica, ou seja, exportarmos também pelo Pacífico. Alongamos o aeroporto de Foz do Iguaçu em 600 metros. Está em condições de pousar avião de qualquer tamanho. No nosso governo, nós chegamos a ter a Selic a 2%. Ok? Depois da pandemia, que houve um certo desequilíbrio. Na média final, nos 4 anos, nós tivemos a menor taxa Selic de qualquer outro governo. Obviamente, muita gente vive de empréstimos para financiar aí o seu produto. Com essa taxa, que deve aumentar semana que vem, talvez próximo de mais 1%. A nossa dívida interna já tem 9 trilhões de reais. Se você botar, só fazer as contas aí, né? Se for para 14%, se bem que essa não é a taxa dos seus empréstimos, seus papéis um pouco acima disso aí, vamos calcular 15%, 15 vezes 9 trilhões. A gente paga por dia, só de juros, só de serviço da dívida, mais de 2 bilhões de reais. Agora, tem como buscar alternativa para isso? Tem. Bolsonaro foi questionado pelo fato de estar inelegível pela ocasião da reunião com os embaixadores em 2022 e também pelo 7 de setembro do mesmo ano, no qual ele subiu aí e discursou num trio elétrico do pastor Silas Malafaia. Então, por esses 2 motivos, Bolsonaro está inelegível. Mas, por outro lado, o ex-governador, o Sérgio Cabral, lá do Rio de Janeiro, que cumpriu aí 6 anos de cadeia e foi condenado a mais de 200 anos de prisão, assim como o ex-deputado federal do PT, o Zé Dirceu, que foi condenado a mais de 30 anos de prisão, mas, no entanto, estão em liberdade atualmente e também com os seus direitos políticos aí devolvidos. Enquanto o ex-presidente Bolsonaro nem sequer foi condenado, porém, ele está aí com os seus direitos políticos suspensos. Bolsonaro, então, responde a esse questionamento e também o porquê a justiça brasileira parece ser tão seletiva com relação a essas questões que envolvem aí o ex-presidente Bolsonaro. E, baseado nisso, ele diz acreditar que sim, ele vai estar elegível para o pleito de 2026. O senhor está impedido. O senhor acredita que ainda conseguirá reverter essa situação? A Dilma recebeu o impedimento e na mesma sessão que foi conduzida por Lewandowski no Senado, propôs que fizeram uma manobra tivesse, e ela continuou elegível e disputou as eleições de 2018 para o Senado, por Minas Gerais. E não chegou. Tá? O meu caso é que eu sou cabeça dura. Eu não cedi ao sistema. Eu não mudei de lado. Eu estaria muito bem, talvez até mais gordo um pouquinho, né? Nada contra os gordinhos, ok? Se tivesse aceitado a continuar a levar uma vida, né, como eles gostariam que eu levasse. Bem, o que acontece? Eu cheguei na presidência por acaso. Não vou negar isso aí. Jamais esperava ser vereador. Fui vereador do Rio de Janeiro, depois por 7 mandatos consecutivos deputado federal. O senhor disse que vai levar a sua candidatura até o último dia. Sim. Mas tem um problema legal, por exemplo, com um dos possíveis candidatos, se o senhor não puder vir a concorrer, seria o governador de São Paulo. No entanto, ele terá que renunciar até abril daquele ano. Se isso não acontecer, ele poderá ser candidato à reeleição em São Paulo, mas não à presidência. Ele será automaticamente eliminado. Saindo ele, o senhor não concorrendo, quem deverá ser
o candidato Eduardo Bolsonaro poderá ser? Não existe outro nome em Não discussão, a não ser na minha consciência. Perfeito. E não vou abrir mão disso aí. Perfeito. Até porque é inadmissível eu perder os direitos políticos por reunir com embaixadores ou por subir no carro de som do Silas Malafaia. O que a assessoria do Trump já sabe. E eles não vão interferir. A princípio, pode vir uma decisão do governo Trump, depois do dia 20, em não reconhecer eleições em países onde o sistema eleitoral não seja transparente, confiável e auditável, bem como eleições que ocorram onde a oposição fique inelegível por julgamentos políticos de inelegibilidade, como esse que discutimos aqui agora. Bolsonaro ainda foi questionado com relação aos últimos acontecimentos, mais especificamente ao inquérito da Polícia Federal que indiciou o ex-presidente e mais 36 pessoas por tentativa de golpe de Estado e também por planejar assassinato de autoridades. Generais e altas figuras do Exército estão presos por causa dessa acusação de assassinato, no caso aí do presidente Lula e também do seu vice, o Geraldo Alckmin, e do ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro, então, respondeu a essas acusações que constam no inquérito da Polícia Federal. Foi falado muito das 4 linhas, sempre joguei dentro delas, e que busquei alternativas, como o próprio depoimento do comandante do Exército, que era, entre outras, estado de sítio e estado de defesa. Estado de sítio, eles bateram muito em mim, estado de sítio. Mas o que é um estado de sítio? O presidente convoca os conselhos da República da Defesa, que eu não convoquei, ouve, e depois manda uma mensagem para o Congresso pedindo autorização para baixar o decreto de estado de sítio, que também não foi feito, obviamente. Não existiu da minha parte, e tendo por parte desses militares também qualquer ideia. Pode até alguém ter pensado num trem desse aí, mas de dar um golpe aqui no Brasil. O que é um golpe? Você pega a 64, diz que 64 foi golpe. Mas a 64 estava ao lado dos governadores, não foram as Forças Armadas, foram os governadores Carlos Lacerda do Rio, Adhemar de Barros em São Paulo, e o Carvalho Pinto, basicamente, lá em Minas Gerais. Isso foi essa questão. 3 governadores, alguns setores das Forças Armadas junto, outros não. A OAB favorável, toda a mídia, exceto o Jornal Última Hora, favorável. Todos os empresários e fazendeiros favoráveis também, porque a esquerda estava caminhando. E a esquerda é expropriação. E tinha ali o presidente da época, que vivia na China. E acabou acontecendo o 64. E só prorrogou os militares, porque foi eleito o Castelo Branco, presidente do Brasil, à luz da Constituição de 46, nada foi fora das 4 linhas, a questão do 64, e tivemos 20 anos de governo militares pela frente. E digo mais, todos os presidentes militares, Castelo Branco, Costa Silva, Geisel, Figueiredo, todo mundo foi votado dentro do parlamento. E a escolha de Castelo Branco, por exemplo, o próprio votou favorável, o parlamento, quase não teve voto contrário. Teve gente que não votou, mas votou favorável, por exemplo, ali, o Ulisses Guimarães votou favorável, tá? Kubitschek, todo mundo votou favorável aquilo lá. E as eleições futuras, só tínhamos basicamente 2 partidos do Brasil, que era Arena e MDB, participavam da votação. E as grandes cassações em Brasília, se você conversar com os mais antigos, porque eu cheguei em Brasília em 91, tinha muita gente antiga do meu lado, as cassações eram decididas pelas mesas da Câmara e do Senado. Mas é uma história, passou. Nem nessa época nós proibimos quem quer que seja sair do Brasil. Não houve. Teve perseguição? Sim, teve, não vou negar, a parlamentares. Mas o Brasil viveu sua época ali, que tínhamos mais liberdade naquele tempo do que hoje em dia. Esse é o canal Impávido Colosso. Se você gostou do nosso vídeo, curta, se inscreva, comente e compartilhe. Assim, você nos ajuda a crescermos aqui no YouTube. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.